Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma área rural isolada, onde o vento assobiava entre as árvores e as nuvens escuras pareciam intermináveis, um bilionário chamado Adrien Lemoine inspecionava uma de suas propriedades abandonadas. Empresário poderoso, porém solitário, ele prezava a tranquilidade que suas fazendas, perdidas em meio aos campos, lhe ofereciam. Naquele dia, decidirá visitar o velho celeiro de madeira, uma estrutura dilapidada que não recebia manutenção há anos. Ao empurrar a porta rangente, um cheiro de poeira e feno úmido o atingiu. Mas não era apenas a poeira que o intrigava, um ruído abafado chamou sua atenção. Num canto escuro do celeiro ele viu duas figuras pequenas encolhidas, dormindo sobre um monte de feno. As meninas, idênticas como espelhos, vestiam roupas sujas e rasgadas, e seus rostos pálidos denunciavam fome e medo. Adrien sentiu o coração afundar. Ele sabia que deixar aquelas crianças ali seria um ato de negligência que jamais conseguiria se perdoar. Com cuidado, pegou-as nos braços e as levou de volta para a casa principal, certificando-se de que tivessem comida e uma cama quentinha. Mas, enquanto os observava dormir, uma inquietação arrepiante o invadiu. Os gêmeos pareciam estranhamente conscientes, como se pudessem sentir seus pensamentos. Em seus pescoços delicados, ele notou pingentes idênticos, gravados com um símbolo antigo que já vira antes em documentos misteriosos ligados a uma família desaparecida anos atrás. Nos dias que se seguiram, Adrien tentou entender quem eles eram. Mas cada pista que seguia o mergulhava em um labirinto de segredos, cartas codificadas encontradas no celeiro, fotografias antigas da família desaparecida e um caderno empoeirado escondido sob o assoalho. Quanto mais aprendia, mais entendia que aqueles gêmeos não eram simplesmente crianças abandonadas. Eles eram a chave para um mistério que o mundo inteiro acreditava estar enterrado, e para uma fortuna que ele jamais imaginara existir. Então chegou o dia do choque. Adrien descobriu, incrédulo, que os gêmeos já haviam começado a influenciar as pessoas ao seu redor, manipulando os acontecimentos com uma inteligência e precisão que nenhuma criança poderia possuir. Não se tratava mais apenas de curiosidade ou resgate. A presença deles iria virar sua vida e seu império de cabeça para baixo. E naquele momento ele soube que nada jamais seria como antes. Desde que os gêmeos chegaram à sua casa, Adrien Lemoine tentava entender quem eles eram. A cada dia pareciam mais inteligentes e observadores do que qualquer outra criança da mesma idade. Quase não falavam, mas seus olhos brilhavam com uma lucidez perturbadora, como se percebessem tudo o que acontecia ao seu redor. Certa manhã, enquanto Adrien trabalhava em seu escritório, ouviu um barulho estranho vindo da sala de estar. Levantou-se para investigar e encontrou os gêmeos sentados em frente ao seu laptop, clicando com desenvoltura em arquivos que ele nunca havia mostrado a ninguém. Intrigado e um pouco assustado, aproximou-se. Na tela, ele viu documentos financeiros altamente confidenciais, contratos e investimentos que ele pensava serem secretos. Seu coração afundou. Como essas crianças conseguiram acessar tudo isso? Mas o choque foi ainda maior alguns minutos depois. Os gêmeos, sem levantar os olhos, disseram em voz calma: Senhor Lemoine, nós sabemos quem o senhor realmente é, e sabemos o que o senhor está escondendo. Adrien sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquelas palavras, ditas por duas crianças que ele acreditava serem inocentes, carregavam o peso de uma verdade perigosa. Ele percebeu que aqueles gêmeos não eram apenas sobreviventes. Eles possuíam poder e informações que poderiam destruir sua vida num instante. Naquela noite, enquanto os observava dormir, Adrien percebeu que não havia simplesmente encontrado crianças em seu celeiro. Ele havia aberto a porta para um mistério que ameaçaria seu império, seu nome e até mesmo sua segurança. E ele já sabia, sem entender como, que os gêmeos não estavam ali por acaso. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos na casa de Adrien. Os gêmeos se adaptaram ao novo ambiente com uma facilidade perturbadora. Comiam, dormiam, mas a curiosidade permanecia insaciável. Cada objeto, cada canto da casa parecia atrair sua atenção como se guardasse um segredo que só eles poderiam decifrar. Certa noite, enquanto Adrien procurava lembranças antigas no sótão, ele descobriu uma caixa de madeira com o mesmo símbolo gravado nos pingentes dos gêmeos. Dentro dela, letras amareladas pelo tempo contavam uma história incrível. Era sobre uma família que desapareceu misteriosamente há 15 anos, com a reputação de possuir uma vasta fortuna escondida, e cujos herdeiros eram os gêmeos do celeiro. De acordo com as cartas, a família vinha sendo caçada por inimigos poderosos, dispostos a tudo para se apoderarem de sua herança.
Adrien sentiu o coração acelerar. Tudo ficou claro. Aquelas crianças não estavam simplesmente perdidas. Elas eram a chave para um segredo que muitos teriam dado a vida para proteger. Mas antes que pudesse reagir, um ruído agudo ecoou atrás dele. Ele se virou e viu uma figura na porta, um homem mascarado e armado que parecia conhecer a casa melhor do que ele. Adrien então compreendeu que o perigo era real e iminente. Antes que ele tivesse tempo de gritar, o homem sussurrou: "As meninas não te pertencem. Dê-as embora ou você vai se arrepender." Adrien sentiu o pânico crescer dentro de si, mas seu instinto protetor assumiu o controle. Ele entendeu que os gêmeos não eram apenas herdeiros, eram alvos e que sua própria vida acabará de ser mergulhada em um mundo que ele jamais poderia ter imaginado. Naquela noite, observando os gêmeos dormirem em paz, Adrien soube que sua missão havia mudado: proteger aquelas crianças a todo custo, mesmo que isso significasse enfrentar inimigos que ele ainda não conhecia. Desde o ataque no sótão, Adrien não tivera um momento de paz. Reforçou a segurança da casa, mas sabia que o perigo vinha de fora, e que seus inimigos conheciam cada detalhe de sua vida. Contudo, o que descobriu naquela noite superou todos os seus medos. Ao dar uma última olhada nas portas, ouviu um murmúrio vindo da sala de estar. Os binóculos estavam lá, imóveis, fixos em um baú antigo que Adrien acabará de fechar. Mas o que o surpreendeu foi a maneira como se moveram. Sem tocar no baú, ele se abriu lentamente como por mágica. Adrien sentiu uma mistura de medo e admiração. Os gêmeos possuíam uma habilidade estranha, quase sobrenatural, que lhes permitia influenciar os objetos ao seu redor. Mas esse dom não era inocente, havia sido herdado de sua família, criado para proteger o legado das gerações passadas. Foi então que eles falaram em voz alta pela primeira vez, quase em uníssono. Adrien, sabemos quem está vindo atrás de nós. Mas também sabemos como proteger o que é nosso. Adrien compreendeu que aquelas crianças, que ele acreditava serem frágeis e inocentes, eram na realidade as verdadeiras donas do próprio destino. A chegada delas à sua casa não fora por acaso. Elas o haviam escolhido, ou melhor, o poder delas havia escolhido o homem capaz de protegê-las e compreendê-las. Mas o verdadeiro choque veio quando ele descobriu, em um dos documentos antigos da família, a identidade de seus inimigos. Figuras influentes do mundo das finanças e da política, dispostas a tudo para se apoderar da fortuna. Adrien percebeu que não se tratava apenas de proteger crianças, mas de se opor a forças capazes de destruir vidas inteiras. Ao cair da noite, Adrien sentou-se junto aos binóculos, observando-os dormir. Um pensamento arrepiante lhe ocorreu. Aquelas crianças detinham o poder de mudar sua vida, mas também de desencadear um conflito que ele jamais poderia controlar. E pela primeira vez, sentiu que sua solidão e riqueza não seriam suficientes para protegê-lo do que estava por vir. A casa, geralmente silenciosa, parecia estranhamente opressiva naquela noite. Adrien havia reforçado todas as portas e instalado câmeras, mas sabia que o perigo nunca avisa. Os gêmeos, no entanto, estavam estranhamente calmos, como se pressentissem o que ia acontecer antes mesmo de Adrien saber. De repente, um ruído agudo ecoou do lado de fora. Figuras mascaradas tentavam forçar a entrada principal. Adrien sentiu o coração disparar. Sem pensar, pegou a antiga pistola de colecionador do pai, mas sabia que sua força sozinha não seria suficiente. Enquanto se preparava para confrontar os intrusos, as gêmeas estavam de pé, de mãos dadas, voltadas para o corredor. Uma luz suave e misteriosa emanava delas, e o ar gélido da casa se alterou. Para sua surpresa, os intrusos foram repelidos por uma força invisível, como se todos os objetos ao redor obedecessem às meninas. As câmeras mostraram cadeiras voando, portas batendo e um caos total, mas Adrien e as gêmeas não sofreram nenhum mal. Quando conseguiram escapar, Adrien compreendeu a magnitude do que presenciava. Os gêmeos não eram apenas herdeiros de uma fortuna, mas possuíam um poder capaz de proteger a própria vida. Contudo, o preço desse poder era evidente. Aqueles que tentassem usurpar a herança não hesitariam em usar todos os meios para sobreviver. Após o ataque, Adrien os observou em silêncio. Os gêmeos, exaustos mas calmos, voltaram-se para ele e disseram: Adrien, nós escolhemos ficar com você, mas a batalha está apenas começando. Adrien sentiu uma mistura de preocupação e respeito. Agora ele sabia que aquelas crianças não precisavam apenas de proteção. Elas eram a chave para uma guerra que ninguém poderia prever, e que sua vida acabará de mudar para sempre. Naquela noite, Adrien percebeu uma verdade assustadora, mas inevitável. O segredo dos gêmeos não era apenas sobre riqueza, mas sobre a sobrevivência daqueles que ousassem atacá-lo. Desde o ataque noturno, Adrien não conseguia dormir.
Qualquer ruído, qualquer sombra o deixava em alerta. Os gêmeos, por outro lado, permaneciam estranhamente calmos, como se já soubessem qual seria o próximo passo do perigo. De manhã, levarão-no ao antigo sótão, aquele onde ele encontrara o caderno da família. À luz dos raios de sol que filtravam pelas janelas empoeiradas, revelaram uma pilha de documentos e fotografias que nem mesmo Adrien tinha visto. São esses que querem nossa herança, disse um deles, apontando para os rostos nas fotos. Adrien sentiu uma onda de raiva e incredulidade. Homens e mulheres influentes no mundo dos negócios, da política e até da alta sociedade. Rostos que ele conhecia e que um dia respeitou. Os gêmeos continuaram. Eles acreditam que somos vulneráveis. Mas nós sabemos como proteger o que é nosso. Adrien percebeu a magnitude da situação. Não se tratava mais apenas de proteger crianças ou uma fortuna. Tratava-se de superar inimigos poderosos, dispostos a tudo para eliminar qualquer um que se colocasse em seu caminho. E ele sabia que cada movimento seria crucial. Naquela noite, enquanto elaboravam um plano para proteger a casa e reunir provas contra seus inimigos, Adrien sentiu uma mistura de admiração e inquietação. Os gêmeos, com sua calma inexplicável e poder inesperado, eram ao mesmo tempo sua maior arma e seu maior mistério. De repente, um barulho vindo da porta dos fundos os fez pular. Adrien correu até lá, mas o que viu o paralisou. Um bilhete havia sido enfiado por baixo da porta, escrito com tinta preta. Vocês acham que estão protegendo-os, mas ainda não sabem do que somos capazes. Adrien sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os inimigos estavam perto, e aquela batalha estava apenas começando. Mas ele também sabia de uma coisa crucial: com os gêmeos ao seu lado, ele agora tinha uma chance de vencer. Os dias seguintes foram uma mistura de preparação, expectativa e tensão. Adrien, agora plenamente consciente do poder dos gêmeos, fortificou a casa e elaborou estratégias para neutralizar seus inimigos. Mas ele sabia que a verdadeira batalha não seria vencida apenas pela força, mas sim pela inteligência e astúcia. Certa noite, os intrusos retornaram. Desta vez eram muitos, melhor armados e mais determinados. Adrien sentiu a adrenalina subir, mas não estava sozinho. Os binóculos se posicionaram no centro do salão principal, e uma energia estranha e poderosa pareceu se espalhar por toda a casa. Os intrusos foram arremessados para trás, sem conseguir compreender o que estava acontecendo. As paredes tremeram, as portas bateram com força, mas nenhuma das 3 pessoas dentro da casa se feriu. Em meio ao caos, os gêmeos ergueram as mãos e proferiram palavras ancestrais, herdadas de sua família. Que se retirem os que não são dignos. Naquele exato momento, Adrien compreendeu a chocante verdade. O poder dos gêmeos não era meramente defensivo. Era capaz de revelar as verdadeiras intenções das pessoas e proteger o legado da família de uma forma sobrenatural. Os intrusos impotentes foram forçados a fugir, abandonando suas armas e seus planos. Após o ataque, a calma retornou. Os gêmeos, exaustos mas serenos, voltaram-se para Adrien. Não temos mais nada a esconder. Nossa família e nosso poder pertencem àqueles que sabem proteger o que é certo. Adrien sentiu uma intensa emoção surgir dentro de si, gratidão, respeito e um amor protetor por essas crianças extraordinárias. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Os gêmeos não eram apenas seus protegidos, eram sua família, seu legado e a chave para o seu futuro. Nas semanas seguintes, Adrien ajudou os gêmeos a revelar a verdade sobre sua família ao mundo e a recuperar legalmente a herança perdida. Seus inimigos foram expostos, humilhados e presos, incapazes de desafiar o poder legal e misterioso dos herdeiros. E numa noite, enquanto os gêmeos brincavam no jardim banhado pela luz dourada do pôr do sol, Adrien soube que havia encontrado algo muito mais precioso do que dinheiro ou poder: uma família, a verdade e a paz restaurada. O bilionário, que encontrou 2 crianças dormindo em um celeiro, percebeu que às vezes o maior tesouro não é o ouro, mas sim aqueles que escolhemos proteger e amar para sempre.